Tá, então legal. Então eu vou te fazer outra pergunta em relação a cores. Existe cores certa ou errada dentro da casa? Que você pode dar dica? Não, existem cores que elas dão uma certa... esqueci a palavra quando tiver. Uma depressão. Tipo, dá aquela sensação. Tem uma cor que eu odeio, que é aquele amarelinho. Que é Aquele super amarelinho. E com exatamente, eles adoram entregar a casa nesse amarelinho, com a luzinha amarela. Gente, dá uma agonia quando você entra daquilo. Não te dá um conforto. Não é uma coisa calorosa, é uma e coisa agradável, né? Então, existem algumas cores que elas pecam muito. Ela tem que ser agradável para os seus olhos. Agora, não é nem só a questão da cor. O brasileiro gosta do branco. Não, O o brasileiro branco... gosta de branco. Por que o branco? Porque o branco é agradável. Mas também depende da iluminação. Porque o americano já gosta mais escuro. Sim, sim. Isso você está dizendo dos móveis, né? Da parte de móveis. Cozinha, né? Que eles gostam mais escurinho. Sim, mas se você põe uma iluminação que seja agradável, para mim o que mexe mais, o que muda mais de você deixar um lugar agradável, aconchegante, é a iluminação. A iluminação é o ponto de qualquer projeto. Qualquer projeto, você pode até ter um projeto sem gracinha, mas se você tiver uma iluminação que faça aquilo ficar aconchegante, ele muda totalmente. Eu acho que em relação a cores aí, eu tô até me metendo. Se mete. Metendo, porque... Eu e você, nós somos os que manjam aqui. Então. Eu acho que cores neutras, né, como uma base, e você ter toques ali de cor. Quando você não Isso... tem muita coisa, você pode usar as cores para dar uma levantada. Isso. Então vai depender muito da proporção daquele projeto. Então, assim, dentro do que o cliente está pedindo e do que ele está podendo investir, é onde a gente vai realmente avaliar isso, a quantidade de cores, a cor que vai levantar melhor com a iluminação e o toque que vai poder dar para aquilo ali dentro daquele valor de investimento, possa atender e também ficar algo bem lindo. Mas é que vocês estão falando de cores só de parede, mas assim, se você for falar de cor geral, de móveis, de objetos, né? Na verdade, a gente fala de cores neutras também para que a gente possa também ter a gente consiga mexer, né? E ter, por exemplo, se eu quero trocar ali aquelas almofadas, colocar cor ali, mas se eu quero dar uma renovada, dar uma trocada ali naquele tema, em alguma coisa assim, eu consigo fazer se tudo tiver neutro. Mais neutro, exato. Né? Isso. Mas numa casa de férias as coisas são um pouco diferentes. Às vezes a gente tem que colocar cor, não precisa ser tão neutro, você tem que colocar. Você tem que ter cuidado com as cores, não exatamente falar assim, a cor tal. Porque às vezes são tons. Meu marido que fala, gente, essa história de cartela de cor, a minha cartela de cor é padrão Windows, a sua lá abre um leque assim, você inventa os nomes de cor, né? Mas são tons. Porque às vezes uma cor, mas você muda o tom dela, ela é outra cor. Sim. Ela muda totalmente. Né? E, de novo, aliado com a iluminação. Aquela cor com uma iluminação certa, ela é outra coisa. É verdade, as cores, eu tenho alguns apartamentos e tem o que aluga mais, tem a cor azul. Ele é bem vibrante, uma parede toda é azul. Que são pequenininhas, são kitnets na areia, assim, na praia. E é o que eu não gosto. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz um Harley Davidson, estilo Harley Davidson. Né? Então as paredes são brancas. Ai, não tô nem aparecendo. Então as paredes são brancas. E aí com a cama bem grandona. Daí a cama era preta, daí não ficou certo, não ficou bom. Aí ficou com os detalhes da cama laranja, com o sofá de couro preto, tipo bem Harley Davidson. Deitona, Harley Davidson. Não me aluga quase nada isso. Mas eu ia te Foi fazer você que decorou? Foi, todos foram essa lá. pergunta. Era a próxima Mas quem pergunta. decorou isso? Fui eu. Tá explicado. Eu tenho um amarelinho, cada um tem um nome. Então eu tenho um vermelho, que é tipo assim, que é branco com os assentos vermelhos, não com a parede vermelha, a parede branca. Mas com os assentos vermelhos, aquela geladeira antigona. Vermelha, tudo assim, meio coisa vermelha. Coca-Cola, assim. Isso, né? Aí tem um amarelo, que o amarelo aluga também. Aluga um bem. Azul. Tem um neutro que eu comprei de uma brasileira lá, então ficou bem bonitinho. O brasileiro, ele decora bonitinho, viu? Sim. Eles são bem caprichosos. Tem bom gosto. São... É mais clean. Ele é mais... Mais clean. mais clean, é verdade. Contemporâneo, E tem o mas- da Harley que não aluga muito.
Isso aí Porque ele é não deu muito certo. Foi o meu. específico. Mas é porque ele é muito específico, né, gente? A pessoa que Se a vai pessoa alugar não curte aquilo, o Harley, ela né? não vai nem dar Ah, mas você bola. não curte Harley, não vai pra Daytona. Você tem que curtir Harley, tem que curtir Concordo. Speedway. Concordo. Tem vai a ver pra com outro lugar. Daytona. É. Daytona também, filho, você tem que ser muito doido pra vir lá. Não é uma praia linda, é um Atlântico. Na casa de férias, normalmente a gente pode usar coisas que a gente não usaria na residencial, né? Porque é uma coisa que fica muito cansativa e tal pro dia a dia, mas que as pessoas querem viver aquela experiência por alguns dias. Então aquele ali ele se torna agradável alguns dias, então tem essa diferença do seu de férias e do seu residencial. Eu, por exemplo, eu não gosto, mesmo em temático, eu não curto essa coisa do lençol todo com detalhe, com o Harry Potter. Eu não gosto. E nem as meninas que limpam, né? Não, também não. Né? Mas assim, porque. Não, e também se tem uma mancha, você não limpa, Sim. você tem que comprar outro. Eu não gosto. Pra mim aquilo polui. Eu prefiro trabalhar mais com as paredes, você põe uma almofada e tudo mais, mas essa coisa me incomoda de ver, por exemplo, um lençol ou uma colcha que ela tenha uma cara de personagem. Pra mim, na verdade, ela tem cara de Casas Bahia, entendeu? Olha o preconceito da Casa Bahia. Não, mas é uma coisa assim que não Mais popular. não é, não, e não tem tanta qualidade, entendeu? Você olha aqui. Ah, quando tem o print, quando tem as fotos. É isso que eu tô falando, entendeu? Ele Não é dá- Amazon, é a cara de Amazon. ele dá aquela sensação de que, tipo assim, não é uma coisa profissional. Isso é muito de quem não sabe o que fazer. Ai, tal quarto, vamos colocar. Princesa, ai, Ariel, vamos enfiar isso aqui, tudo com a cara Da Ariel. É too much, né? E é bem legal, como eu vejo bastante. E no mesmo prédio, eu tenho um prédio que é um prédio bem antigo. Bem bonitinho, assim, bem temático, um prédio bem antigo. E eu entrei de um brasileiro. Então, são todos pequenininhos, lembra? Estamos falando de cômodo e cozinha ali. Quarto e sala. Quarto e Tipo sala. uma kitnet. É, porque isso, kitnet. Não é nem quarto e sala. É, kitnet. isso. Eu entrei num de um brasileiro que tava tão lindo, tão elegante, que nem parecia que era o mesmo do meu. E eram as mesmas paredes, ele só mudou cores, tinha papel de parede, o banheiro tava super chique. Tipo, eu acho que ele overdone, eu acho que ele fez muito pro lugar que é, mas ficou a coisa mais linda. Por isso que é legal que quando tem um profissional, você fala pro profissional o que você quer e ele vai... Faz a diferença, E você né, quer Paulo? saber que em Completamente. relação a custo, muitas vezes você contrata o profissional, ele vai fazer, que nem você olhou e falou, nossa, será que gastou demais aqui? Às vezes o que ele gastou e o que ele colocou ali foi menos do que da pessoa que foi e colocou da cara dela, entendeu? É. O gasto é muito. Olha, já tive muitos clientes que falavam assim, nossa, Ellen, por que eu não pensei em contratar antes o serviço? Porque eu sempre achava que eu ia gastar muito mais. E foi pelo contrário. Porque não quer dizer que a coisa mais cara, ela é a mais, né, a melhor, Sim. né, Que vai ficar naquela mais situação. bonita. Exatamente. Mas é você saber aliar e adequar aquilo e fazer aquilo agradável. Esse é o segredo, fazer agradável. É. Fácil. É a diferença do profissional. É saber Faz a harmonizar. diferença, claro. É. Claro, em todos os aspectos, né? E até economicamente no final das contas, porque você vai acabar Alugando mais. alugando Alugando mais, mais. né? Alugando mais, que é o objetivo principal.